Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vou falar um pouquinho de como era a minha rotina para ser aprovada no vestibular. Bom, como tô falando em todos os vídeos aqui do canal, tô enaltecendo esse momento, eu passei na faculdade, eu vou cursar medicina e vou fazer aqui em Itajaí, eu moro em Balneário Camboriú. Expliquei certinho da faculdade, onde é que é, tudo mais, no último vídeo, vou deixar o link na descrição, mas só entrar no canal que os últimos são todos falando disso. E hoje eu decidi, agora que tudo deu certo e tal, eu já tinha uma rotina bem estruturada, contar pra vocês como que era o meu dia a dia, porque, cara, toda semana eu fazia as mesmas coisas, eu ia acrescentando algumas coisinhas, mas era sempre a mesma forma. E contar como é que era essa minha rotina básica pra vocês, tipo, como que era um dia de estudos comigo. Bom, gente, enquanto eu tava aqui falando, minha mãe trouxe uns lanchinhos pra mim e um cappuccino, então eu vou ir tomando e conversando com vocês, porque esse vídeo é um FaceTime quase. Bom, primeiro, eu vou tentar explicar, assim, como eu acordava, como eu fazia as coisas, e daí eu vou incluindo o passo a passo, meio que eu seguia quase todo dia. Uma coisa que eu queria falar antes é porque essa era a minha rotina. Como eu já falei aqui, eu estudo sério, tipo, eu estudo todo dia, desde o segundo ano do ensino médio. Aí só no terceiro eu comecei a focar em vestibular, no caso eu focava pra federal, né? Eu expliquei tudo isso no último vídeo, a mudança da federal pra CAF. Estudava pra federal, mas então muito focada em vestibular. E no terceiro ano eu ainda tinha bastante lacunas, assim, de conteúdo. Então eu tive que aprender bastante coisa do zero. Mas eu fiz daí 4 meses de cursinho agora, no Positivo, em Curitiba. Divos. E lá eu já sentia que tudo fluía muito mais, tanto porque as aulas deles eram muito boas, mas também porque a minha base já estava bem consolidada, eu já lembrava quase tudo. Eu só tava revisando e algumas dúvidas que eu tinha, principalmente matemática, que era a minha maior dificuldade, eu ia resolvendo elas no meio do caminho. Então, se esse é o primeiro ano de estudos, você, tipo, vai ter muita mais dificuldade, não dá pra, às vezes, fazer tudo que eu tô fazendo, que eu fazia, porque a nossa bagagem vai ser diferente. E se você tá há muito mais tempo que eu, já tem mais experiência também, às vezes o que eu tô fazendo pode ser pouco pra você. Eu acordava todo dia umas 5h40, 5h50, mais ou menos. E quando eu morava em Balneário, eu estudava um pouco antes de ir pra escola, que na época era o terceirão. Eu gostava em Balneário de acordar esse horário e ficar aqui, eu via as matérias do dia, adiantava algumas coisas e ia pro meu cursinho escola aqui, que era bem perto da minha casa. Em Curitiba, eu tive que mudar isso porque eu tava morando com os meus tios e a casa deles é uns 20 minutos do Positivo, mais ou menos. E então eu tinha que acordar esse horário pra chegar a tempo lá. E a aula começava mais cedo no Positivo, começava às 7h10. E aqui começava às 7h30 só. Então lá, eu acordava esse horário, mas eu não tinha tempo de estudar de manhã. Então eu acordava, fazia minha cama, fazia meu skincare, fazia meu devocional, tomava café e por volta de umas 6h30 eu ia. Ou eu ia de Uber, ou eu tinha uma amiga muito querida que quase sempre me dava carona também. Malu, diva, também Malu igual eu. Aí eu saía e ia pro cursinho. Bom, no começo do ano, toda terça-feira eu via o cursinho online, porque eu tinha isolado à tarde e eu achava que ia ser melhor estar em casa. Só que depois eu acabei não gostando muito, porque eu via que esse dia eu rendia muito menos por estar estudando em casa à tarde. Eu pegava mais no celular, eu me distraía mais. Então, depois eu comecei a ir todo dia pro cursinho o dia inteiro. Minha organização começava no domingo, porque domingo eu pegava meu Notion. Pra quem não sabe, eu tenho um template de estudos no Notion, inclusive o link tá aqui na descrição, se você quer usar ele pra organizar seus estudos. Eu pegava meu Notion domingo, ele tá aqui pra mostrar pra vocês. E ele tem uma área de checklist. E eu organizava toda a minha semana aqui no domingo. Ó, tem essa área aqui de checklist semanal. E eu organizava todo domingo a minha semana aqui. Eu botava as aulas, eu escrevia o nome das aulas que eu ia ter, das que eu ia assistir e o que eu ia fazer à tarde também. Isso me ajudava porque chegava durante a semana, eu já sabia quais aulas eu tinha que assistir e que coisa extra eu ia fazer pra enriquecer minha rotina todos os dias. Porque se você vai fazer isso na hora, você vai perder um tempão de estudos, vai ficar uma bagunça e você esquece coisa, você se sobrecarrega e começa, pelo menos em mim, dava uma ansiedade. Então o Notion, ele foi uma coisa que revolucionou meus estudos, sério mesmo. Eu acho que ele me fez evoluir demais. Eu não assistia todas as aulas, porque como eu falei, na verdade tem 2 motivos.
eu tinha base já, então tinha aulas. Isso era mais raro, porque geralmente eu sempre achava que a aula podia acrescentar uma coisa a mais. Mas tinha aulas que realmente eu lembrava muito, principalmente humanas, era mais fácil isso acontecer. Eu lembrava muito a matéria. Então, às vezes, eu me organizando no domingo, eu já via que aquela matéria tava muito de boa pra mim, eu fazia os exercícios, se desse, eu não assistia a aula. Mas isso era bem raro de eu ter essa confiança toda de não ver aula. Mas os outros dois casos, que eram comuns, tinha matérias que eu não via sentido assistir às aulas, e tinha matérias que eu fazia isoladas, então eu via as aulas da isolada e não as do cursinho. O primeiro caso por exemplo, assim, isso era português e inglês que eu fazia isso. Português e inglês, na verdade, de filosofia, que eu fazia isso. Eu não assistia às aulas quase nunca, muito eventualmente. Português eu assisti agora, algumas últimas, porque era um conteúdo de orações que sempre cai na UFPR, quando cai gramática, assim, mais, orações, então eu assistia a aula. Mas tinha aulas, tipo, análise sintática muito pesada, coisas assim, que é muito raro cair na UFPR, que era a minha prova de foco, né? E como eu conhecia a prova, já tinha feito muita prova antiga, eu sabia que não ia cair daquela forma. Então, eu fazia muita prova antiga. Eu tinha um material do PACE, da UFPR Insights, de prova antiga de português e inglês. E eu só ficava fazendo prova, é muito interpretativo. E pra mim era tranquilo, eu conseguia tirar 11 de 12, 10 de 12, que era o que eu precisava acertar. Tanto que no ano passado na UFPR eu acertei 11 de 12 em português e foi tudo certo, fazendo assim. Então, eu vi algumas aulas, verbos eu vi também, que é uma coisa que cai e que eu tinha dificuldade. Mas o resto eu ia na prova antiga, e se caísse algo na prova antiga que eu não sabia, daí eu estudava a partir dali. Isso para português e inglês. Filosofia eu não assistia porque eram de autores que não iam cair na prova. A UFPR cobra livros para filosofia e sociologia. Então eu lia os livros. Eu tava lendo os livros de filosofia e sociologia e estudando por fora, com material de alguns professores, enfim. Então eu não assisti aula de autores que não iam cair. Aí, tinha isso. Então, no meu dia, eu tinha 6 aulas no positivo, mas eu não assistia quase nunca 6 aulas. Geralmente eram 4 ou 5 aulas, ou tinha dias que eram 3, mas é mais raro. Então, domingo eu já organizava esse cronograma com, por exemplo, as 4 aulas que eu ia assistir. E também naquelas brechas de aula, o que eu ia ficar estudando naquele tempo. E as coisas extras que eu ia fazer. Por exemplo, redação, prova antiga, picada, corrigir erro da prova antiga do final de semana. Tá, então eu chegava lá às 7 horas, mais ou menos, no cursinho. Se era uma aula que eu ia assistir, a primeira, eu ia pra sala do cursinho já, eu via presencial mesmo. E assistia a aula, eu gostava de prestar atenção, os professores lá são muito bons, então eu ficava prestando bastante atenção, não era aquela enrolação de ficar escrevendo 1000 coisas no quadro. Ficava prestando atenção e acompanhando pela apostila, porque a apostila era muito boa também. Então, era bem resumidinho, eu ia olhando pela apostila, marcando. E uma coisa que eu gostava é que eu comprei um post-it, nem tá aqui, eu acho, pra mostrar pra vocês, assim, ó, um maiorzinho, que eu colava ele e eu anotava algumas informações principais, se eu visse que não tava na apostila ou que fosse algo muito essencial. Nesse post-it, isso me ajudava também a ficar retida na aula, mas eu não fazia super anotação, eu não achava que exigia pelo método deles, tava ótimo do jeito que com a apostila. Tá, agora eu vou falar pra vocês o estudo mesmo mais ativo que eu fazia, que era quando ou era uma aula de manhã que eu ia pra salinha de estudos, porque era uma aula que eu não assistia, ou durante a tarde, que eu ficava lá também. Agora eu tava ficando até às 7 da noite lá, às 6, 5, enfim. Mas o que eu fazia nesses momentos, que era estudo por minha conta? Primeira coisa, matemática, eu tinha matemática todo dia, uma frente. Isso era muito bom também. Matemática eu sempre tentava fazer por primeiro, era a primeira coisa que eu fazia no dia, eu fazia exercícios. E matemática eu acho que é muito exercício. E também eu anotava fórmula se precisasse, mas eu sempre tentava entender sem a fórmula, pra deixar claro que a minha dificuldade eu fazia por primeiro, porque eu já tinha dificuldade. Se eu fosse deixar pra fazer quando eu tava lá morta, capenga, cansada, ia ficar uma porcaria. Então eu tentava fazer por primeiro. Aí as outras matérias, principalmente humanas e biologia, eu usava bastante o Anki, foi uma ferramenta muito boa pra mim. E como é que eu fazia? Eu chegava, por exemplo, geralmente eu dava uma lidinha na teoria de novo, mas assim, coisa rápida, 5 minutos só pra refrescar a memória do que tinha sido a aula. Lia aquele post-it às vezes, mas eu não ficava super vendo teoria de novo, porque as aulas eu prestava muita atenção, elas eram muito boas, então eu me sentia capacitada já pra fazer os exercícios.
E se surgisse alguma dúvida, eu voltava. Mas o que eu fazia? Quando eu abria o livro e dava essa lidinha, eu fazia Anki das coisas mais importantes. Também sem muita frescura, eram Ankis curtos, rápidos. Tem um vídeo do Anki aqui, eu também vou deixar na descrição, de como eu fazia meus cards. Mas fazia rapidinho, não fazia de tudo, fazia de algumas matérias e das coisas mais importantes. E já ia para os exercícios. O meu material do positivo tinha 20 exercícios por aula. E eu não fazia os 20, eu fazia 10 a 12, mas geralmente 10 eu tava fazendo agora no final, porque eu criei, né? Várias pessoas fazem. Esse método de cada aula eu fazia 10 exercícios e os outros 10 eu dividia em outras 2 semanas, que era a semana até a apostila acabar, e fazia ela em outras 2 semanas. Não sei se deu pra entender. Então, por exemplo, hoje eu tive a matéria, à tarde eu vou pegar e fazer 10 exercícios da matéria. Sobraram 10 exercícios. Esses 10 exercícios eu ia dividir em 2 blocos de 5. E na outra semana, por exemplo, a segunda-feira. Na outra segunda-feira, depois de fazer os 10 da matéria do dia, eu ia voltar e fazer 5 desses que sobraram. Aí na outra segunda-feira, eu ia fazer os 10 do dia, 5 daquele primeiro que sobrou e 5 daquele da semana passada. Então, na última semana da apostila eu tinha mais exercícios pra fazer, mas eu achava isso muito bom, porque eu acabava com os exercícios da apostila, mas eu achava muito mais útil do que pegar e fazer 20 exercícios na hora, que uma semana depois você não lembra nada. Então eu achei esse método muito bom mesmo. Era assim pra todas as matérias, basicamente. Como eu já tinha uma facilidade, uma proximidade com os assuntos, até umas 4 da tarde, 3h30, 4 da tarde, geralmente as matérias do dia eu já tinha terminado. Depende, né, se tinha um módulo muito difícil ali no meio, mas geralmente era isso. Até umas 4 da tarde eu tinha terminado. E aí eu tinha aí umas 2, 3 horas de estudo ainda sobrando. Eu estudava bastante por dia, mas eu pegava esse tempo sobrando e daí eu fazia coisas extras. E muita gente me manda mensagem falando, eu quero adicionar prova antiga picada durante a semana, mas eu não consigo nem dar conta dos módulos do dia e não tem tempo. Gente, primeira coisa, tem que ver o nível que você tá, às vezes tem coisa que você às vezes não tem como fazer ainda, mas você vai ter que criar e tempo para essas outras coisas, como simulado, redação. Porque você faz o cursinho, não é o cursinho que faz você, entendeu? Então você tem que abrir um tempo, às vezes deixar de fazer 20 exercícios por dia de uma matéria só e fazer menos e incluir uma prova picada nesse dia, incluir uma redação por semana. Você vai ter que abrir esse tempo, porque ele não surge do nada, e ir se adaptando, sabe? E depois isso fica normal. E também analisar as suas dificuldades, às vezes as aulas que você tá vendo não estão sendo tão boas. Enfim, mas esse tempo eu também era mais difícil, no terceirão eu quase não fiz isso, era difícil pra mim. E hoje em dia eu vi que foi um erro que eu fiz, eu deveria ter feito isso lá atrás, mas era muito mais difícil por saber menos do que eu sei hoje. Depois, nesse tempo, eu tentava encaixar durante a semana, domingo já na minha programação, 2 redações por semana, porque eram redações UFPR e a redação UFPR tem no máximo 15 linhas. Então são redações curtas, se for uma redação longa, eu acho que uma por semana tá bom já. Mas pelo menos no começo, assim. Mas eu fazia 2 por semana, tentava, né? Fazer 2 por semana, uma na segunda, geralmente. Segunda não, na segunda ou na quarta ali, que a minha aula de redação eu fazia por fora, com a Sol, diva do mundo. E uma no final de semana, já vou chegar lá. Então, eu tinha redação, 2 pra espalhar durante a semana. Eu fazia um simulado inteiro, fim de semana, no sábado, que eu ficava até umas 7 da noite fazendo, mais ou menos. Eu usava o tempo da UFPR mesmo, que eram 5h30. E fazia uma prova picada pela semana. Tipo, um simulado, que não necessariamente era UFPR, daí geralmente não era ou da Campo Real, que era a mesma banca, ou a CAF e outras provas, que no final eu tô fazendo hoje em dia a CAF. E eu dividia e fazia, tipo, uma matéria ou 2 por dia, dependendo se a matéria era mais demorada ou não. Era isso. Eu dividia esse simulado, por exemplo, já na minha agenda. Segunda eu vou fazer matemática da Campo Real, terça eu vou fazer português e inglês da Campo Real, e eu ia adicionando até acabar aquela prova naquela semana. E eu já fazia e já corrigia a picada, eu não esperava acabar tudo pra corrigir. Pra não acabar de acumular, eu não corrigi nada. O simulado que eu fazia sábado eu fazia um da UFPR certinho, igual prova. Daí realmente era tempo cronometrado, era preencher gabarito, tudo certinho. Eu ia corrigindo durante a semana, eu fazia sábado, domingo eu começava a corrigir um pouquinho,
Mas daí nos outros dias eu dividia os erros pela quantidade de dias e ia corrigindo certinho. Só que isso não adianta você pensar, você tem que anotar que dia você vai fazer cada coisa, porque se você não fizer, vai estar ali no seu checklist não marcado. E vai chegar final de semana, você vai ver que você não fez. Se fica só na sua cabeça, vocês estão vendo a quantidade de informação que eu tô falando? Se você não anota isso, por exemplo, num template igual ao do Notion, que foi feito exatamente com esse método que eu tô falando pra vocês, você se perde. Ou você fica louco ou você se perde. Não tem outra explicação. Porque vai formando uma bola de neve. Isso tudo de simulado e redação, uma virada de chave pra mim, foi no Notion. Eu que montei esse template que eu tô falando pra vocês, né? Que tá aqui na descrição. Eu tinha uma área de correção de simulado e uma de redação. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem essas duas áreas aqui no Notion, de redação e simulados. Eu vou mostrar de simulados, que eu acho que, meu Deus, foi muito essencial pra mim. Aqui eu botava a prova que eu tinha feito, a porcentagem de acertos, quantos de quanto eu tinha acertado e se eu tinha corrigido ou não. E aqui eu tinha a área que eu anotava a prova, por exemplo, vou entrar nessa aqui. E eu botava qual é a matéria que eu errei, não, qual é o conteúdo que eu errei, qual a matéria, qual foi o tipo de erro, tem etiquetas aqui pra isso, tudo é etiquetado, e se foi corrigido ou não. E para redação? Para redação, bem parecido, eu anotava aqui o título, quanto eu tirei de quanto e se eu corrigi ou não, e também os erros persistentes que eu tava tendo. Tomando um cappuccino, gente, delícia, proteico. E, como eu tava mostrando pra vocês, essa metrificação, principalmente nos simulados, me fez evoluir muito. Porque eu errava e, tipo, as coisas não ficam escondidas, não ficam na sua cabeça, ficam na sua cara o que você erra, o que você não faz. Isso acalma a pessoa, gente, porque você sabe que tá ali, você tem um controle de tudo. Então, isso me fazia evoluir muito, porque eu olhava ali, poxa vida, errando, sei lá, na redação, errando crase, toda a vida é isso. Você vai se atentar mais na redação. Isso pra tudo, pra simulado também, você vê que, tipo, tem matérias que toda vez que cai você erra. Ano passado, era cartografia. Eu sempre errava, porque eu não tinha entendido direito, e nem é uma coisa difícil. Aí eu fui lá, eu vi que tava errando sempre, fui a fundo, estudei, e agora é uma matéria que quando caía, super de boa, eu gostava, porque, tipo, eu sabia que eu ia acertar. Então, essa metrificação foi, assim, muito, muito essencial pra minha evolução, e eu recomendo fortemente pra vocês. E ali é tudo etiquetado, e fica tudo compacto num lugar só, então facilita bastante. Pra terminar, domingo eu ficava, era uma dia mais tranquila. Sábado, como eu falei, fazia simulado, mas eu só fazia o simulado. Eu fazia e depois eu corrigia só pra ver o número de acertos, tipo, certo ou errado, mas eu não fazia nenhuma correção aprofundada. Aí, domingo, claro, depende de como a semana tá. Tem semanas que tá muito puxado, eu, pelo menos, tinha que estudar domingo também. Mas a maioria das vezes, domingo eu fazia uma redaçãozinha da UFPR de manhã já, bem tranquilo, 1 horinha tava feita. E, às vezes, eu começava a corrigir o simulado do sábado também, tipo, alguma parte pra agilizar da semana. Mas essa correção também era uma coisa um pouco mais tranquila, não é você tá aprendendo um conteúdo novo. Eu corrigia, principalmente questões de erro de atenção, essas coisas assim. E as questões mais pesadas eu deixava pra corrigir durante a semana. Então, eu acho que deu pra entender um pouco da minha rotina como era. Eu via aulas presenciais de manhã, nos horários que eu não via aula. Eu tava estudando na salinha do cursinho. Eu recomendo muito que vocês, se vocês tiverem como estudar na escola ou em algum lugar fora da sua casa, pra mim isso sempre me ajudou demais a aumentar minha produtividade num nível absurdo. Mesmo que aqui era super confortável pra estudar na minha casa também. Então, recomendo, eu fazia isso, ficava lá estudando. Aí depois, parava, acabava as aulas. Geralmente a aula do positivo acabava 12h20. Geralmente as últimas aulas eram, coincidentemente, química, que eu não assistia, porque química e matemática eu fazia por fora também. Com química no detalhe e com o professor Jorginho, de matemática. Recomendo muito também. Tem no Instagram dele sobre os cursos e tal. Como era química, geralmente, a última, eu saía, ia almoçar já 12h30, assim, 11h30, pra não pegar fila no refeitório, eu levava comida. Então eu já almoçava 12h15, não, antes, porque era 11h30, 11h35. Eu almoçava, daí escovava o dente, meio-dia e 5, assim, eu já tava estudando. Aí eu fazia umas pausas durante a tarde, assim, pra comprar alguma coisa pra comer, ou só pra ficar vegetando um pouco, quando eu tava muito saturada. E seguia no pique, assim, até terminar as coisas.
eu metrificava tempo, tipo, não necessariamente no cronômetro, mas no começo sim, no começo era no cronômetro, depois não. Eu via, se eu tava demorando muito alguma coisa, às vezes eu guardava aquela coisa pra outro dia, que talvez se eu tava demorando muito, é porque talvez eu fosse ter que ver outra aula, porque a aula que eu vi às vezes não adiantou pra mim. Mas tinha uma noção boa, e com o tempo você vai se adaptando com o seu tempo e vai tudo se normalizando. À tarde também, algumas vezes, eu tinha as minhas isoladas, como eu falei, então eu encaixava elas à tarde e já tinha adiantado algumas matérias de manhã nas aulas do cursinho que eu não assisti. E é isso, gente, eu ia fazendo isso, ficava lá, como eu falei, depende do dia. Tinha vezes que era 4h30, eu ia pra casa por causa do trânsito e terminava de estudar em casa. Mas eu não gostava disso porque quebrava bastante o meu fluxo de estudo. Então, geralmente, eu ficava lá até terminar e daí ia pra casa. Aí, quando chegava em casa, por exemplo, se eu saí do cursinho às 7, eu chegava em casa, tomava um banho e não estudava mais, assim, se eu tava lá até às 7. Mas se eu voltei às 4h30, eu voltava mais cedo, assim, quando eu tinha academia também. Que daí eu voltava umas 4h30, ia pra academia, voltava, tomava banho, estudava mais um pouco. Só que isso quebrava um pouco, então, enfim, eu ia adaptando, mas eu tava indo na academia 2 vezes durante a semana e uma vez no final de semana, no sábado de manhã, geralmente. Mas é isso, gente, eu acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, eu sempre respondo comentários, vocês sabem, eu sempre respondo tudo. Então fique à vontade pra deixar uma pergunta. Um beijo, espero que tenha ajudado, que você tenha entendido a minha rotina. Prova picada durante a semana eu ia inserindo redação. E a chave é você ter isso planejado já antes do dia chegar. Você tem que ter uma visão da sua semana pra ver se tá tudo ali. Mas é isso, gente, um beijo. Tchau, me sigam nas redes sociais, se inscrevam. E é isso.